Vamos lá então iniciar a semana 2, né? Exercício de apoio número 1 da semana 2 e cálculo 3, né? Agora nós estamos falando sobre coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, né? Esse primeiro exercício trata especificamente de coordenadas esféricas. Ele permite calcular a massa do pedaço, né, de coroa esférica, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, estando entre 4 e 9, né? Então a nossa coroa tem, né, essa formulação, essa equação. E ele dá aí então algumas restrições, com x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero e z maior ou igual a zero. E dá a densidade, né, em função de x e y, que é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Lembrando, né, a massa, basicamente o que é? A integral tripla, né, da densidade. Com a nossa densidade aqui, a gente está vendo que está em raiz, como diz o nosso professor bonitinho, né, quando temos raiz, né, aqui, os cálculos podem ser feitos através do sistema cartesiano, podem ser feitos através do x, y, z, mas vai dar muito trabalho. Para facilitar esse trabalho, a gente tem que fazer o quê? Transformar em coordenadas esféricas, né? Então a nossa massa vai ser dada pela integral tripla da densidade, em função agora de quem? Do ρ, do ângulo θ, do ângulo φ, o ρ é o raio, né? dρ, dθ, dφ, e aqui, né, um danadinho aqui no meio, né, que eu até frisei bem aqui, né, que é o nosso famoso jacobiano, né? E lembrando que para a esfera o jacobiano é 1, para cilindro, né, o jacobiano já é diferente, tá? Então, basicamente, isso aqui é a fórmula que nós vamos utilizar, né? Então, nós precisamos determinar o que agora aqui nesse exercício, né? Exatamente o raio ρ, o ângulo θ e o ângulo φ, né? Além da densidade em função de ρ, θ e φ, né? Fórmulas importantes das coordenadas esféricas, né, a título assim, mais de curiosidade, que nesse exercício esse daqui a gente não vai precisar usar, né, mas é bom saber. X é igual a ρ seno φ cosseno θ, y é ρ seno φ seno θ, z ρ cosseno φ. Aqui tudo foi definido lá, o professor Possani, né, mostrou para nós como é que obtém, chega nesses valores, né, essa fórmula. Outra forma importante nas coordenadas esféricas é que x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado igual a ρ ao quadrado. Lembre-se, nas coordenadas cilíndricas, x quadrado mais y quadrado igual ao raio ao quadrado. É a mesma forma de pensamento, né, de dedução. Aqui você vai acrescentar o z, né, no caso das esferas, né, igual ao raio ao quadrado. Lembrando que o ρ pode ser escrito por ρ, por r. Aqui na anotação o professor sempre utiliza que no caso de esféricas, né, a gente vai usar o ρ, e no caso dos cilindros a gente vai usar o r, beleza? E o nosso famoso jacobiano, que lá no cilindro, né, é mais simples, né, é só r, né? Aqui ele já não é só r, não, ele é o ρ ao quadrado seno φ, beleza? Aqui basicamente é decoreba mesmo, né? A coroa esférica, né, essa nossa coroa esférica tem esse desenho, tá? Eu peguei até das aulas do professor para facilitar assim, o entendimento, né? Quando ele diz aqui em cima, né, que o pedaço da coroa esférica, né, tem essa, né, função, essa equação, né, ele diz o quê? Que o x quadrado, que ela está variando, que o raio entre 4 e 9. Lembrando que aqui seria o ρ ao quadrado, né? Ou seja, né, se a gente tirar aqui a raiz, né, do 4 e do 9, né, a nossa massa aí da coroa vai estar variando entre 2 e 3, que seriam a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9, né? Que é nesse nosso desenho aqui. A gente tem uma coroa, né, com um raio maior e uma coroa com um raio menor, tá? O que ele está querendo saber? Né, a massa desse pedaço na parte interna, entre essas duas esferas, tá? Essa é a massa que ele está querendo, certo? Então vamos lá.
Então vamos começar então a resolver o nosso probleminha. Pronto, precisamos determinar ρ, θ, φ e a densidade de todas elas, né? Vamos começar então pelo raio ρ, que é a mais simples, né? E é dada do enunciado que eu acabei de falar, né? Acabei de comentar em relação aí ao nosso, né? A geometria das nossas esferas, né? Nós temos exatamente aqui, vou reescrever aqui embaixo, né? Você tem 4 menor ou igual a x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado menor que 9. Lembrando que a fórmula aqui é exatamente isso aqui. Rho ao quadrado, x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a rho ao quadrado, né? Rho ao quadrado, tira a raiz do 4, nós vamos ter o quê? Né? Que o raio, né, nosso está variando entre 2, raiz de 4 e 3. Né? No nosso desenho, que basicamente o que é? A esfera menor tem raio 2, a esfera maior tem raio 3. Né? 2 e 3. Então, exatamente esse, né, é o miolinho que ele está querendo saber a massa, entre 2 e 3. Certo? Então, aqui já definimos fácil, né, o nosso ρ. Varia entre 2 e 3. Vamos agora, então, definir o ângulo θ. Né? O ângulo θ, nós vamos fazer aquele desenho novamente para ficar fácil, mais fácil a gente achar esse ângulo. Né? O ângulo θ, por definição, ele pode variar entre 0 e 2π. Né? Por que entre 0 e 2π? O ângulo θ, você vai fazer o estudo de quem? Do plano x, y. Tá? Então, o θ se refere ao plano xy. No nosso desenho aqui, quem é o plano xy? O plano xy é exato aqui. Ó. Aqui nós temos o eixo x e aqui nós temos o eixo y. Né? Então, seria o quê? Se a gente olhar aqui esse plano, né, seria o chão da nossa esfera. Né? O chão, né, nossa esfera. E o ângulo θ exatamente é o que? Ele vai variar a partir do eixo x, né? A partir do eixo x, ele vai variar toda essa volta. Ele pode ser até 2π, certo? A volta toda. Se não houver restrições no problema, fica valendo a volta toda. Então, geralmente os exercícios que a gente tem feito aí, o nosso θ, o ângulo θ, varia de 0 a 2π. No nosso caso aqui não vai ser bem assim. Por quê? Porque ele deu algumas restrições lá em cima, lá no enunciado. Ele diz o quê? Que o x é maior ou igual a 0 e o y é maior ou igual a 0. Né? Então, nós temos que x é maior ou igual a 0 e o y é maior ou igual a 0. No nosso desenho aqui, para facilitar o nosso entendimento, aqui eu tenho o eixo x, certo? Daqui para cá, x positivo. Daqui para cá, x negativo. Ou seja, x positivo maior que 0. Isso aqui é o que me importa. Certo? Isso aqui, eixo x. O eixo y, então x maior ou igual a 0. O y também é maior ou igual a 0. Né? Ele também deu essa restrição. O eixo y está aqui. Para cá, negativo. Para cá, positivo. Então, o nosso y maior que 0 está aqui. O ângulo θ não começa... Perdão. O ângulo θ não começa no eixo x. Então, ele vai variar da onde? Daqui até aqui. Vendo assim mais claro aqui, ó. Esse vai ser meu ângulo θ. Porque tem essa restrição. Né? X maior que 0, y maior que 0. Se não tivesse a restrição, seria 2π. Tá? Se tivesse a restrição só, por exemplo, x maior que 0, né? Mas o y não falasse nada, ia ser toda essa área, né? Toda essa área aqui, né? Que seria equivalente a π. Então, aqui acho que ficou, né? Mais ou menos claro. Então, nosso θ vai variar de x até esse eixo y. E quanto vale isso daqui?
em termos através do ciclo trigonométrico, vai valer o quê? Π sobre 2. Lembre-se que a volta toda, 2π. Meia volta vale π. Como aqui é só metade dessa meia volta, π sobre 2. Então, o nosso teto vai variar entre 0 e π sobre 2. Certo? Já achamos mais um ângulo. Agora vamos achar o próximo ângulo, que é o ângulo φ. Certo? O ângulo φ, o ângulo θ se refere ao plano XY. O ângulo φ se refere ao quê? Ao eixo Z. Então nós vamos estudar agora o eixo Z. Por definição, o ângulo φ ele vai variar no máximo entre 0 e π. Isso é por definição. Olhando o nosso gráfico, agora vamos esquecer esse eixo X. Né? Vamos esquecer, mas vamos focar aqui no eixo Z. Tá? O que diz então? Quem é esse ângulo φ? É o ângulo que vai daqui até aqui. Tá? Então você só... A referência aqui é o eixo Z. Aí por que ele não pode ir até 2π? Por definição. Isso é uma definição. Né? Ele só deve variar entre 0 e π. Tá? No nosso caso aqui, nós já estamos falando de uma coroa esférica, né? Ou seja, só metade da esfera. Né? Por quê? Porque ele deu uma restrição no nosso exercício? Deu para o Z também. Né? O nosso Z está lá em cima bonitinho. Ó. O Z também é o quê? Maior ou igual a 0. Então, nosso exercício, o Z é maior ou igual a 0. No nosso desenho, eixo Z, daqui para cá, negativo. Daqui para cima, positivo. Que é o que nos importa, certo? Daqui para cima, então, ou seja, acima do plano XY, né? O Z é apenas positivo, que é exatamente esse desenho. Né? Ou seja, o ângulo φ não é esse danadinho aqui. Esse é o ângulo φ. No nosso exercício, ele vai começar no eixo Z e vai parar onde? Aqui, no plano XY, porque para cá ele seria negativo. Né? Então ele só vai até a metade. Aqui parece, fica da impressão que é um pouquinho maior, mas vamos olhando de frente, né? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Você tem o plano, aqui seria isso, na verdade seria o plano, o chão, né, da nossa esfera. Esse é o Z. E o ângulo φ, ele vem daqui até aqui. Né? Ele não vem até o Z lá embaixo. Tá? Olhando de frente essa figura, é exatamente isso que nós estamos vendo. Ó. Tá? Ele vem só, é uma semi-esfera. Então, como ele sai do Z e vem só até o ângulo, até o plano, né, XY, né? Novamente um quadrante apenas, igualzinho no caso do teto. Isso aqui é o π sobre 2. Então, o nosso ângulo φ também varia entre 0 e π sobre 2. Deu para entender? Finalmente aqui o D, que é o nosso, né, nossa densidade. Densidade em função de x, y, z é igual a raiz quadrada de x mais y quadrado mais z quadrado. Isso é um dado que é o problema, né? Deu. Transformando isso daqui em termos de coordenadas, né, cilíndricas, é só lembrar o quê? Uma das fórmulas lá que a gente tinha olhado aqui, ó. X quadrado mais y quadrado, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a ρ ao quadrado. Né? Então, daquela fórmula, x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado é igual ao ρ ao quadrado. Se eu fizer raiz disso aqui, eu tenho quem? A minha densidade. Se eu tirar raiz aqui, eu tenho que tirar raiz aqui. Raiz de ρ ao quadrado é ρ. Ou seja, a nossa densidade em função de ρ, θ e φ
vai valer Rho. É o equivalente a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado. Certo? Definimos aqui os quatro, né, as quatro variáveis importantes para a gente fazer, então, determinar o que? A nossa massa. Agora eu já posso determinar a massa em função das coordenadas esféricas. Para variar, eu estou fugindo aqui, né? Mas vamos lá. Integral tripla, né, da função densidade, que agora nós já transformamos em cilíndricas, em esféricas, né? Desculpa. Vale Rho vezes quem? O jacobiano. Não podemos esquecer do nosso querido jacobiano, que é o que? Rho ao quadrado seno φ. E aí agora os nossos Dzinhos. Normalmente a gente adota aqui o ângulo θ nas extremidades. Lembrando que o nosso θ aqui varia entre 0 e π sobre 2. Eu tenho o raio que é entre 2 e 3. Né? E temos também o φ que varia entre 0 e π sobre 2. Então, aqui, tanto faz, qualquer posição aqui não vai fazer diferença. Todos eles, nenhum deles tem uma... então, na verdade são valores fixos, né? Então eu vou usar aqui o φ no meio, que também é entre 0 e π sobre 2. Né? E eu vou adotar então o Rho, que é entre 2 e 3. Certo? Agora é só calcular, né, essa danada. Deixa eu virar o caderno aqui. Então, a nossa massa é igual, vou repetir aqui, 0 π sobre 2, 0 π sobre 2, 2 e 3. Lembre-se que lá era Rho vezes o Rho quadrado jacobiano, então eu já vou colocar o quê? Rho ao cubo seno φ. E lá a gente adotou dρ, dφ, dθ, nessa sequência, né? dθ, φ e Rho. Então vamos lá calcular. Começamos então, né, pela integral de dentro, a interna, a primeira, que é o Rho. Então vamos aqui integrar, né, em função de Rho. Então isso aqui vai ficar igual 0 π sobre 2, 0 π sobre 2, integral, né, desse danadinho do Rho ao cubo vezes seno φ. Seno φ nesse caso é uma constante, tá? Porque já que eu estou integrando em função de Rho, então o Rho que eu vou integrar, regrinha básica, né? 3 mais 1, somar o segundo expoente, e esse vem para o denominador, essa soma. 3 mais 1, 4, e vem aqui. Então vai ficar o quê? Rho a quarta sobre 4, seno φ, que eu não mudo, já que ele é uma constante. Nesse caso o φ não está sendo integrado. Que varia o quê? De 2 a 3. dφ, dθ, que são as próximas integrais que nós vamos fazer. Certo? Isso então fica igual 0 π sobre 2, 0 π sobre 2. E vou fazer a substituição, né, do Rho, certo? Eu integrei em função do Rho, então vamos substituir agora Rho por 3 e depois Rho por 2. Né? Como o seno de φ aqui é uma constante, eu vou colocar o seno de φ e vou abrir um parênteses aí, então Rho a quarta. Fica 3 a quarta sobre 4 menos 2 a quarta sobre 4. dφ, dθ. Resolvendo isso daqui, né, vai dar 3 a quarta, 81, né? 81 sobre 4, menos aqui corta o 2, vai dar 32, né? Por 2 vai dar 8, né? Então 81 sobre 4 menos 8, eu vou fazer esse cálculo direto aqui,
Não, vamos escrever. Não, vamos fazer direto. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 65 sobre 4. Então, 0π sobre 2, 0π sobre 2. 65 sobre 4, seno de φ de θ. Certo? Então agora vamos lá, agora integrar em função de φ. Então 0π sobre 2, nosso θ. Vamos integrar. A integração agora em função de φ, eu tenho seno φ, opa, joia. E esse 65 sobre 4, que é uma constante, né? Então eu não mexo no 65 sobre 4. Né? E a integral de seno de φ é menos cosseno. Como tem o menos, vou colocar aqui entre parênteses, menos cosseno de φ, que varia de 0 a π sobre 2. E aí sobrou quem? O dθ. Então, vamos agora resolver, né? O φ, substituir o φ, né? Por π sobre 2 e por 0. Esse menos aqui, o 65 sobre 4, eu vou tirar aqui e vou colocar ele para fora da integral, certo? Como eles são constantes, eu posso fazer isso. Então aqui vai ficar, e ele leva o negativo junto, para facilitar aqui a nossa conta. Então vai ficar lá fora da integral, menos 65 sobre 4, integral de 0 a π sobre 2. Aqui sobrou então o quê? Cosseno φ. Né? O menos 65 foi para fora, sobrou o cosseno φ. Cosseno φ que eu vou substituir por π sobre 2 e por 0. Então vai ficar cosseno de π sobre 2 menos cosseno de 0. Entre parênteses aqui, dθ. Então igual, está aqui o menos 65 sobre 4, que vai de 0 a π sobre 2. E vamos resolver. Cosseno de π sobre 2, gente, vale 0. Né? Lá no estudo lá do ciclo trigonométrico. Né? Cosseno de 0 vale quanto? 1. Então aqui vai ficar 0 menos 1. Então menos 1 dθ. Certo? E agora, integrando isso daqui, esse menos pode vir para fora também, tá? Vai ficar 1 dθ. Integrando 1 dθ é o que? É o próprio θ. Então esse menos vem para cá, ficou positivo, 65 sobre 4. Vou fazer por partes aqui, π sobre 2. E aqui sobrou quem? O dθ. Integral de dθ é o próprio θ. Então 65 sobre 4 θ, que varia o que? De 0 a π sobre 2. E isso vai dar o quê? 65 sobre 4. Então vamos lá. π sobre 2 menos 0. Né? Que é π sobre 2. Então a nossa massa vai ser igual ao quê? 65. 4 vezes 2, 8. 65 sobre 8 π. Oh meu Deus, sempre esqueço. Voltando aqui, certo? Então essa multiplicação aqui vai dar π sobre 2, né? E a multiplicação 65 vezes 65 π e 4 vezes 2, 8. Então essa é a massa do nosso sólido. Lembrando que nesse caso aqui, né, como é apenas esse quadrante, não desenho que ficou aqui, né, que eu peguei aqui, é apenas esse quadrante, a massa que ele está querendo o quê? Né, é apenas 1/4 dessa esfera toda, né, dessa massa interna toda aqui, é apenas 1/4, apenas essa região aqui, né, que ele está pedindo para calcular a massa. E deu 65 π sobre 8. Beleza? Valeu, pessoal.